Atos capítulo 2. Versículo 1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? Versículo 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Versículo 20. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras, vá Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Versículo 29. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Versículo 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: E disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Versículo 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, homens irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Versículo 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.